Pronto. Então, irmãos, veja bem, nós estamos nessa série de estudos estudando sobre a identidade presbiteriana. Como eu compartilhei com os irmãos, compartilhei no WhatsApp, compartilhei no Instagram, esse estudo visa introduzir pessoas ao presbiterianismo, pessoas que não conhecem, a saber, né, entender o que é o presbiterianismo, né, o que significa dizer eu sou um cristão presbiteriano, né? Então, visa alcançar esses que estão se aproximando do presbiterianismo. Mas não só isso. Muitas vezes, nós sabemos que tem muitas pessoas que estão nas igrejas presbiterianas, mas que, quando questionadas sobre o porquê estar em uma igreja presbiteriana, não sabem o porquê. Não têm uma convicção daquilo que nós cremos à luz da Escritura, para que estejamos nesta tradição presbiteriana e não em outra. Então, muitos estão porque foram levados pelos pais, porque era a igreja mais próxima de casa, e aí não conseguem responder porque ele é um presbiteriano, porque muitas pessoas não têm convicção daquilo que nós afirmamos enquanto cristãos presbiterianos. Nós vimos, então, no início, que nós estamos estudando um livro, né, que tem por título O Cristão Presbiteriano, é uma cartilha sobre a identidade presbiteriana, e esse livro ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte são as convicções, que são as doutrinas que os presbiterianos creem à luz da Escritura. Então, não é a doutrina da igreja presbiteriana, mas são as doutrinas que nós consideramos caras, importantes, a partir do estudo da palavra de Deus, né? Então, é isso que nos interessa, entender a palavra de Deus, entender as Escrituras, né? Então, nós, enquanto cristãos presbiterianos, né, dentro dessa tradição da igreja presbiteriana, nós, nessa primeira parte do livro, nós vamos estudar as convicções, aquilo que nós cremos, que temos convicções à luz da Escritura, não tudo, obviamente, mas as principais doutrinas que às vezes podem nos diferenciar de algumas outras tradições quando nós, pensamos nesses tópicos, pensamos nesses temas. A segunda parte do livro fala das práticas, né? Então, o autor nos diz que tudo aquilo que nós cremos deve moldar a nossa prática. Então, assim como muitas pessoas, às vezes, não sabem por que creem em determinadas coisas, né, ou por que estão em determinada tradição, no nosso caso aqui, do presbiterianismo, muitas pessoas também não conseguem responder racionalmente, né, ou às vezes até entender o porquê de fazerem o que fazem da forma como fazem. Por exemplo, por que que os presbiterianos entendem o culto da maneira que nós entendemos? Né? Ou por que nós prestamos o culto a Deus da maneira que nós prestamos? Né? Então, essa segunda parte vai falar das nossas práticas. Toda a nossa prática de piedade, oração, leitura da palavra, devocional, adoração a Deus, culto, a questão do governo eclesiástico, né? A parte estrutural da igreja, do governo. Então, tudo aquilo que molda a nossa prática a partir das nossas convicções. E a última parte, são 3 partes, convicções práticas, e a última parte é as histórias, é a história do presbiterianismo, um breve relato aí histórico sobre o surgimento da tradição presbiteriana, desde lá de João Calvino, passando pela Escócia de John Knox, chegando o presbiterianismo nos Estados Unidos e, então, chegando no Brasil. O primeiro capítulo, então, como vocês já podem imaginar aí olhando esse slide, traz o tema da soberania de Deus. Então, é o primeiro capítulo dos 5 que são estudados na primeira parte do livro, na primeira parte do livro, que são as convicções presbiterianas. O primeiro tópico é Deus, ele é rei, Deus, ele é soberano. Então, nós já começamos com alguns irmãos estudarmos na semana passada, de que, com base na nossa confessionalidade, que são os nossos símbolos de fé, lá do período da Reforma do século XVIII, século XVI, XVII, XVIII, que é os nossos símbolos de fé de Westminster, confissão e catecismos, nós cremos em um Deus que é exaustivamente, completamente soberano sobre tudo, sobre todos. Então, nós cremos nisso, né? E afirmamos isso. Cremos que quando a Bíblia apresenta essa soberania,
é uma soberania que é exaustiva. Deus tem o governo absoluto sobre cada esfera e sobre cada acontecimento e sobre cada ação e fato da história, inclusive as nossas ações como agentes livres que somos. Deus está governando soberanamente sobre isso. Então nós vimos aí algumas definições da semana passada e hoje nós vamos ver as 3 maneiras como a Bíblia nos ensina a soberania de Deus: criação, providência e salvação. Deus é soberano sobre a criação, que é o slide que os irmãos estão vendo. Deus é soberano sobre tudo. Isso se chama providência, como esse Deus soberano se relaciona com as suas criaturas e com os acontecimentos. E, em terceiro lugar, Deus é soberano sobre a salvação dos homens. Tá? Os irmãos podem, a qualquer momento, interromper para fazer perguntas. Tá? Tem uma opçãozinha aí de levantar a mão, se os irmãos quiserem abrir o microfone para falar, né? Ou os irmãos podem colocar a pergunta, desenvolver a pergunta no chat. Eu vou estar aqui atento para ler as perguntas de vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, os irmãos podem interromper a hora que quiserem. Então, primeira coisa, Deus é soberano sobre a criação. Veja que a nossa confissão de fé fala sobre a soberania de Deus sobre a criação. Ela diz o seguinte: ao princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, soberania, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. O mundo e tudo que nele há, visíveis e invisíveis. Por que é importante, né? Quando a gente fala de criação, alguns podem dizer o seguinte, mas isso é muito básico da Escritura, né? Todo cristão crê que Deus criou, que Deus é criador, né? Correto? Todo cristão, né, naturalmente é um criacionista, né? E não crê num processo de evolução, um processo aleatório, mas crê que Deus criou todas as coisas. Porque falar da soberania de Deus sobre a criação é importante para entender essa soberania de Deus. Porque alguns, veja como isso é interessante, alguns acabam crendo em um Deus que nos deve alguma coisa. Para algumas pessoas, a soberania de Deus incomoda tanto porque justamente a pessoa acha que Deus deve alguma coisa para ela. Quando a sua própria existência, a nossa própria existência, nós devemos a Deus, que não era obrigado a criar nada ou fazer nada, mas ele simplesmente fez, de acordo com a sua vontade. O nosso Deus, o Deus Trino, que se revela na Escritura, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas da eterna Trindade, da eterna divindade, né? Eternos e coexistentes entre si, eles fazem isso para manifestar a glória, manifestar o seu poder, a sua sabedoria, a sua bondade, e eles fazem isso do nada. A Bíblia fala isso, é o relato de Gênesis capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria, e cria absolutamente do nada. Ele não cria a partir de alguma outra coisa. Deus, né, e as três pessoas da Trindade, Deus, o Deus Trino que se revela na Escritura, é o único ser que é eterno, no sentido de não ter nem início, nem fim. Ele simplesmente é. E aí, a partir da sua própria vontade, com todo o seu poder, para manifestar a sua glória, ele simplesmente cria. Simplesmente não seria a palavra ideal, né? Porque a criação do Senhor ela é complexa, né? Mas a palavra aqui simplesmente para dizer que Deus fez. Né? E ele decidiu fazer e fez. Criou pelo poder da sua palavra. No espaço de 6 dias, porque é o relato de Gênesis capítulo 1, Deus criou no primeiro dia, no segundo dia, tal, no terceiro dia, o relato de Gênesis. Não é a nossa discussão aqui se foram 6 dias literais ou se são eras. Essa é uma discussão que é doutrinária e teológica para um outro tema, mas nós ficamos aqui com a afirmação da
da Escritura, que o nosso símbolo de fé faz a partir da Escritura. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até o sexto dia, no sétimo dia, quando ele descansa. A partir de Gênesis, nós cremos que ele fez isso tudo muito bom, né? E fez o mundo, as coisas visíveis e também as coisas invisíveis. Não só as coisas visíveis, mas as coisas invisíveis. Tá? Todas as criaturas angelicais, celestiais, espirituais, ele fez o tempo, ele fez as leis naturais, ele criou todas as coisas, né? Inclusive o tempo. Né? Então nós temos aí, ó, ele criou do nada, ele criou para a sua glória, ele era antes de tudo, a ideia de que Deus é. Quando ele se revela, lá em Êxodo, Deus se revela a Moisés, os irmãos lembram que quando Moisés pergunta quem eu vou dizer ao povo lá que me enviou? E aí diz, olha, o Senhor responde a Moisés, o grande eu sou, aquele que é. E o nome, ali digamos o nome próprio, um dos nomes próprios do Senhor no Antigo Testamento é o Yahvé, aquele que é o grande eu sou. Ele simplesmente é, eterno e todo-poderoso. Ele é. Alguns textos aí que falam sobre essas verdades. Né? Colossenses 1,17 diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Veja que é uma afirmação sobre a divindade se referindo a Cristo, ao Filho, né? Que é eterno com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, tudo encontra uma explicação, uma realidade. Em Cristo, em Deus, tudo encontra sentido, né? Porque todas as coisas subsistem em Deus, no Senhor. Salmo 24, versos de 1 a 10, ao Senhor pertence a terra. Veja, aquela coisa que eu disse, né? As pessoas que vivem se incomodam tanto com uma soberania exaustiva de Deus, uma soberania total de Deus, completa de Deus, achando que a vida deles pertence a ele. E Deus deve alguma coisa a nós, né? Só que nós devemos tudo ao Senhor. Por quê? Porque tudo pertence ao Senhor. Ao Senhor pertence a terra, pertence tudo, tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam, pertence ao Senhor. Então lembra que Paulo diz como é que o barro pode questionar o seu oleiro. Por que me fez assim? Por que você faz isso? Por que decidiu assim? Por que optou por fazer A e não B, né? Então nós não temos isso. Por quê? Porque ele é o dono de tudo. Se ele é o criador, ele é o dono. Né? Então ele faz com a sua obra que ele bem entender. Né? Ele é soberano. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Né? Estabeleceu todas as coisas da maneira que ele quis. Né? Então veja, ele criou para a sua glória. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Veja que Paulo, lá em Romanos 1, não dá para colocar todos os textos, obviamente tem tantos outros textos que falam sobre isso, mas veja que quando Paulo ele se refere ao Salmo 19, Romanos capítulo 1, falando que os homens eles têm um conhecimento de Deus, porque quando eles olham para a criação, eles veem a glória de Deus. Eles têm uma revelação de Deus na criação. Porque a identidade de Deus, né, está impregnada, marcada na sua obra. Né? Não tem quando o pintor faz uma obra e aí ele assina a obra. Então, essa assinatura de Deus está na sua criação. Então, o homem tem sim um conhecimento de Deus quando ele olha para as coisas que foram criadas, como Paulo diz. Porque a glória de Deus, né, a revelação de Deus, essa revelação geral, ela pode ser vista na criação. Então, os céus proclamam a glória de Deus e as obras anunciam, né? Ou o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, quando as coisas acontecem na natureza, na criação, seus processos, esses processos da criação estão glorificando a Deus, porque eles estão fazendo aquilo para o qual eles foram criados. Né? Então, nós temos isso aí.
Então, Deus é soberano sobre a criação. Esse é o primeiro ponto, né? Se os irmãos tiverem perguntas, podem fazer. Se tiverem dúvidas, acréscimos, podem fazer. Tá? Além de Deus ser soberano sobre a criação, ou seja, ele fez tudo, ele é soberano sobre todas as esferas da vida. A isso nós chamamos de providência. Crer assim, irmãos, nos separa dos deístas. O que é que um deísta acredita? O deísta acredita que, sim, uma mente inteligente criou todas as coisas. Então ele afirma esse primeiro ponto da soberania de Deus sobre a criação, de um Deus, de algum Deus. O deísta crê que existe alguma divindade, né, algum ser que criou tudo, né, que deu vida a todos nós e trouxe tudo à existência. Só que nós, a partir da Escritura, cremos um Deus que ele se relaciona com a sua criação. Diferente do deísmo, que crê que essa divindade, se ela criou, se existe essa divindade que criou, ela se ausenta. E agora as coisas podem acontecer, vão acontecendo como se fosse uma engrenagem, que Deus só deu corda ali, ele só deu o start, e a criação agora vai acontecendo, as coisas vão acontecendo segundo uma lei que esse Criador determinou. Né? Nós cremos que pela providência, Deus ele governa, ele se relaciona com as coisas que ele criou e com a sua criatura, né? Obviamente, que somos nós. Então, veja, olha a afirmação da nossa confissão de fé sobre a providência de Deus. Pela sua muita sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia. Veja, aqui ele está trazendo algumas coisas que já foram ditas aí anteriormente. Né? Ou seja, a sua sábia providência. Então, ele é presciente. Então, a ideia de presciência é saber antes, ter um conhecimento prévio de tudo. Mas lembre que Deus só não é presciente, ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. E então, ele de maneira livre, pela sua própria vontade, né, de uma maneira que é imutável, ele então, para a sua glória, aí eu botei bem em negrito, né? Sustenta, dirige, dispõe e governa. Se você tiver dúvida sobre o que é providência de Deus, de maneira bem resumida, a explicação é: providência de Deus significa que Deus ele sustenta tudo, dirige tudo, dispõe tudo e governa tudo. Veja, todas as suas criaturas, todas as ações dessas criaturas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Nada, absolutamente nada, fica fora dessa providência, dessa ação, desse cuidado de Deus em sustentar, dirigir, dispor e governar todas as coisas, absolutamente. Tá? O Davi levantou a mão. Não sei se ele quer perguntar, abrir o microfone e fazer uma pergunta, ou se quer usar o chat, fica à vontade, viu, meu irmão? Fez no chat aí, né? Deixa eu ler sua pergunta. Se uma pessoa que nasceu sem os ensinamentos de Cristo e nem de seus discípulos, mas acredita em um Deus por ver a criação do mundo, em uma oração, ele se conectaria com um Deus Todo-Poderoso? Veja, é muito, muito interessante a sua pergunta. É muito interessante, porque muitas tradições religiosas e até muitas religiões místicas, né, sejam de tribos indígenas, africanas, enfim, que têm esse contato com a natureza e então criam uma divindades, né? Veja que esse conhecimento, né, a partir da criação, ele não é suficiente para trazer um conhecimento do evangelho a esse homem. Né? Todos os homens nascem em pecado, distantes de Deus, debaixo da ira de Deus. A regra que Deus determina na sua palavra é que os homens são salvos pela pregação do evangelho, ou seja, ele precisa para usar a expressão aí sua, né? Ele precisa se conectar com o Deus verdadeiro a partir do evangelho.
que traz uma mensagem completa sobre quem Deus é, sobre o envio do seu Filho para morrer na cruz, para perdoar todo aquele que crê, para que esse que crê em Cristo tenha fé, seja batizado, esteja no corpo místico de Cristo, e então caminhe pela fé com o Senhor, receba o perdão dos pecados por meio de um arrependimento, porque a pregação do Evangelho fala que esse homem precisa se arrepender dos seus pecados para ser salvo. É assim que a Bíblia ensina que é o caminho, né, ordinário para que o homem seja salvo. Todo esse o conhecimento a partir da criação, ele vai trazer até esse conhecimento limitado que vai gerar uma idolatria, né? Porque ele vai até ter ali quem é esse Deus, quem é essa divindade. Então, as tribos que eu citei, né? Tribos indígenas, tribos de matriz africana, etc., que criam lá o Deus Sol, a divindade, a Mãe Natureza, etc., uma coisa que está ali por trás, mas ela não tem uma mensagem sobre necessidade de arrependimento, de perdão de pecados, então ela precisa do Evangelho, né? Então, como é que Deus faz? E isso eu estou respondendo à luz da Escritura, né? Pode olhar 1 Coríntios 1, aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Então, é o meio ordinário que Deus quer salvar, fazer com que o homem o conheça e então seja salvo e livre desse estado de miséria que ele se encontra por causa do pecado original, né? E Romanos 10, que fala que o homem precisa crer para ser salvo, né? Todo que crê, todo que invocar será salvo. Só que como eles vão invocar se eles não ouviram nada ao ouvir a pregação do Evangelho? Como pregarão, né? Como eles ouvirão se não há quem pregue? Eles precisam ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Né? Então veja que é o meio ordinário que Deus, meio ordinário por meio da igreja, a pregação do Evangelho, né, da evangelização, isso nós chamamos de evangelização, que é o anúncio do Evangelho, da obra de Cristo na cruz, para que esse homem tenha um conhecimento e uma consciência de pecado, então corra para Cristo, para se jogar aos seus pés, confiando nos méritos de Cristo para a salvação. Tá? Alguém pode dizer assim, eu vi um relato de uma pessoa lá numa tribo, não sei onde, lá numa tribo que nunca foi evangelizada, etc. E depois esse informação chegou fora lá, que alguém teve uma revelação sobre o evangelho, ninguém pregou, foi um sonho, ou foi um anjo que apareceu, pregou o evangelho e tal. Aí a gente já está entrando em questões de experiências extraordinárias e sobrenaturais, que não é o campo de experiência, a gente deixa para experiência. Tá? Experiência, cada um tem a sua. Né? Mas a gente fica com a regra da Escritura. Né? A regra do que a Escritura ensina, que é aquilo que é seguro para nós crermos a partir da revelação do Senhor. Tá? Não sei se eu respondi aí a sua questão, mas é por aí. Se ficou alguma coisa não está clara, você pode colocar aí, tá bom? Então, veja, providência é isso, é Deus sustentando, dirigindo, dispondo e governando tudo. Nada fica fora dessa ação providente do Senhor. Nada. Né? Deus está dizendo aí que todas as criaturas, todas as ações, todas as coisas, desde a menorzinha até a maior, Deus está sustentando, dirigindo, dispondo e governando. Sempre há uma ação providente de Deus sobre tudo, todas as coisas, sobre cada acontecimento, cada fato histórico, cada ação nossa tem a providência de Deus, Deus sendo soberano sobre todas essas esferas da vida. Veja o que o autor de Hebreus fala no capítulo 1, verso 3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Veja, me vem até uma reflexão aqui, que eu fiz esses últimos dias, né? Com base em dois fatos tristes, né, que os irmãos puderam acompanhar aí, que são coisas que realmente nos tiram do sério, né, que a gente vê nos noticiários, né. Um foi aquele ataque, né, de um cara lá que entrou no aniversário do outro e parece, né, que por uma motivação política, né, que um era bolsonarista, o outro era petista, e aí um atirou no outro, um matou o aniversariante e o outro está em estado grave, né? Eu fico olhando, a gente fica pensando como é que o ser humano
o que o ser humano é capaz de fazer, né, por uma idolatria política, né? São capazes de matar e morrer por uma ideia política, né? Ou por uma pessoa, né? Um político. E a outra foi o fato de um médico, né? Que abusou de uma mulher que estava ali em trabalho de parto, né? Um parto cesáreo ali, e o médico abusou da mulher, né? Então, assim, aí essas duas coisas faz pensar o que o homem é capaz de fazer. E aí, irmão, sabe qual é a verdade? Todos nós, todos os seres humanos, são nós aqui somos potencialmente tão maus como esses homens. Potencialmente, veja. Não é que nós somos maus de uma maneira prática, né? Porque para que nós nos coloquemos a um nível de maldade dessa, nós precisaríamos cometer a tamanha maldade, né? Mas potencialmente, ou seja, nós poderíamos ser maus como esses homens. Só que Deus ele está sustentando. Se Deus Deus se ausenta com a sua providência do mundo, o mundo se destrói. Porque o homem deixado à sua própria sorte, ele se destrói. Então, Hitler, por exemplo, nós somos potencialmente tão maus como Hitler. Potencialmente, ou seja, poderíamos ser. Mas há uma providência de Deus agindo sobre todos os homens, sobre todas as coisas, né? Que ele há um texto no Antigo Testamento que fala disso, né? Deus cercando Israel, né? Fazendo com que Israel não pudesse ir além daquilo, né? Então o povo de Israel foi idólatra, né? Pecou contra Deus, sempre pecava contra a lei de Deus, Deus amando, Deus perdoando, e o povo sempre indo de encontro à lei de Deus. E aí a palavra de Deus diz que Deus cercava Israel por amor, né? Ele ia lá e cercava, né? Para que o povo não fosse além daquilo que eles poderiam fazer, né? Então Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Atos 17, 28 diz que nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, né? Então, veja, como eu já disse, né? Temos a nossa existência em Deus, nos movemos por causa de Deus, vivemos por causa de Deus. A partir do momento que Deus tirar o fôlego da nossa vida, nós morremos, né? Então, nós vivemos nele, nos movemos nele por causa dele e existimos nele e por causa dele. E isso todos os homens, não só aqueles que têm fé, né? Os homens que não têm fé não reconhecem que o sol nasce para todos, que a chuva vem para todos, que há essa graça de Deus, que alguns teólogos chamam de uma graça comum de Deus, que alguns podem chamar de misericórdia de Deus, que alcançam todos os homens e o mundo, mas Deus está sustentando com a sua providência a todas as coisas. Posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, que eu vou explicar esses termos, tá? Todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, né? Ou seja, decreto a gente já viu, né? Talvez alguns aqui que não tenham visto a parte que nós falamos sobre decreto, mas decreto é a decisão de Deus, de maneira bem simples, é a decisão de Deus antes da eternidade. Então, por exemplo, antes de criar, de dizer assim, faça, teve o decreto da criação, ou seja, Deus, em sua mente, né, decreta criar, e depois ele cria propriamente dito, né? Então, o decreto é a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade, com o conselho da sua própria vontade, na eternidade, antes de fazer qualquer coisa, ele decreta, né? Ou antes de permitir, como nós vemos e vamos ver de novo, ele também decreta, né? Ou seja, ele faz esse decreto permissivo, ele decreta permitir também algumas coisas, né? Então, Deus é, nesse sentido, a causa primária de tudo. Existe uma relação da causa primária com as causas secundárias que nós vamos ver aqui. Tá? Então, causa primária é sempre Deus, que é o Criador, Deus soberano, Rei de tudo. Deus é a causa primária de tudo.
Todas as coisas acontecem, então, segundo esse decreto de Deus, segundo a presença de Deus, de maneira imutável, de maneira infalível. Contudo, por essa mesma providência de Deus, Deus ordena que essas coisas aconteçam conforme a natureza das causas secundárias, que são 3, essas causas secundárias: necessárias, livres ou contingentemente. Tá? Veja, irmãos, eu vou ler aqui, inclusive fica aí uma dica de leitura, vocês podem anotar isso. O livro O Calvinismo Explicado. Tá? Esse livro ele explica, ele discorre basicamente tudo sobre soberania de Deus, decreto de Deus, providência de Deus. Tá? É um livro muito bom, do Francisco Tourinho, né? É um teólogo brasileiro, e ele escreveu esse livro, O Calvinismo Explicado. Aí eu vou ler aqui um trecho, não está aqui no slide de vocês, mas eu vou ler esse trecho, que explica o que é uma causa secundária necessária, o que é uma causa secundária livre, o que é uma causa secundária contingente. Tá? Eu vou ler aqui no livro. Causas necessárias, causas contingentes e causas livres. Essas causas são as causas secundárias. Tá? A primeira é uma causa, ou seja, a causa necessária, é uma causa cuja possibilidade a ser atualizada é uma só. Por exemplo, as leis da natureza, que produzem resultados necessários. Ele dá um exemplo. Se pularmos 500 vezes, ou se pularmos milhares de vezes, ou infinitas vezes de um prédio, nós, todas as vezes, cairemos. Por quê? Porque só há uma possibilidade a ser atualizada, que é a de cair. Né? É impossível que alguém pule de um prédio e caia para cima. Né? A não ser que ela use alguma coisa, né? Um balão, alguma coisa assim. Mas se ela está pulando de um prédio, qual é a causa necessária? Qual é o que vai acontecer necessariamente? Que não pode ter outro resultado. Ele vai sempre cair. Né? Isso devia ser uma causa necessária. Né? Por isso nós chamamos de causa necessária, porque os eventos acontecem necessariamente ou fatalmente. Né? Isso vai sempre acontecer. A segunda, né, que são as causas contingentes, a ordem está diferente aí da confissão, né? Então ele explicou que é uma causa necessária, agora vai explicar a causa contingente. Né? A causa contingente, ela depende de determinadas condições para produzir um resultado. Resultados esses que não produziriam por si mesmos. Aqui estão incluídos, e eu até falei sobre isso no nosso primeiro encontro, nessas causas contingentes, estão todos os eventos que para nós são considerados por acaso, fortuitos, acidentais. Tá? Então são eventos que podem ou não acontecer, pois Deus poderia movê-las de um modo ou de outro. Então não acontecem necessariamente, mas acontecem contingentemente. Né? Eu acho engraçado que é interessante isso, né? Que tem alguns crentes que falam assim: não existe acaso, né? Não existe coincidência, né? Mas veja, quando ele fala assim, não existe coincidência, claro, a pessoa quer dizer assim, que tudo é debaixo da providência de Deus, certo? Mas veja que a ideia aqui é que por essa mesma providência, as coisas acontecem segundo a sua natureza. Qual é a natureza? Algumas coisas, alguns acontecimentos têm uma natureza contingente. Acontece por acaso, né? Podemos dizer assim, por acaso. Estou aqui, por acaso eu bati a mão aqui no microfone, o microfone caiu no chão. Né? Ou seja, é uma contingência, é um acaso. Eu poderia bater a mão, mas poderia simplesmente passar por ele e não bater. Né? Então é uma questão acidental, casual. Né? Ou a gente pode colocar como os próprios acidentes de carro, enfim, aconteceu um acidente. Necessariamente alguém que pega um carro e sai, vai acontecer um acidente? Não, não é necessário. Essa causa não é necessária, ela é contingente. Tem uma série de coisas que moveu aquele fato para que acontecesse da maneira como aconteceu. Né? O motorista dormiu, né? Ficou desatento, teve um buraco na pista, etc, etc. Então, nós temos esses casos, essas causas contingentes. Né? Ele dá até um exemplo aqui de causa contingente, que é
o caso dos apóstolos que jogaram os dados sagrados e a sorte caiu sobre Matias, lá em Atos capítulo 1, verso 26. Né? Mas poderia muito bem ter caído sobre José, caso Deus quisesse. Né? Mas Deus quis que caísse sobre Matias. Né? Então Deus conduziu os dados que foram lançados, as sortes que foram lançadas, né? Não necessariamente seriam dados, mas um meio que eles tinham lá para lançar sortes. E aí eles oraram a Deus, dizendo: Deus nos mostra quem é que o Senhor tem escolhido para esse ministério, no lugar de Judas, e a sorte caiu sobre Matias. Né? Poderia cair sobre José, se Deus assim quisesse, mas caiu sobre Matias. Veja. Tem muito termo confuso aqui, se os irmãos não estiverem entendendo, podem interromper, viu? Podem comentar aí se tiver muito confuso. Mas vai ficando claro que eu vou colocar aqui alguns textos bíblicos, o irmão já tem aí. Eu vou ler aí, se quem está com Bíblia pode acompanhar no texto bíblico, pode abrir no computador, ou a Bíblia física mesmo, ou, enfim, no celular pode fazer para a gente entender. E a causa livre, veja, a causa livre, o que é a causa livre? São as nossas decisões. Tá? Aí ele coloca aqui no livro, né, Calvinismo Explicado, ele coloca uma imagem. Né? Tem uma imagem, tem um gráfico, vocês não conseguem ver, obviamente, mas tem no primeiro quadradinho, tem o Monumento dos Reformadores, que é um monumento que fica lá em Genebra, né, que é uma escultura. No segundo, nós temos uma paisagem, ele diz aqui o que é, tem o Grand Canyon, né, e em último lugar, nós temos um tipo de sorteio, uma ideia de um sorteio da caixa, né? O sorteio da loteria. Uns negócios assim de sortear, né? Tipo aquele da telecena lá do Silvio Santos, né? Que ele gira lá e cai a bolinha, ou a própria ideia lá daquele prêmio lá da caixa, né? Que tem todo final de ano. Né? Então você tem essas três imagens. Aí ele fala assim: ninguém diria que as estátuas esculpidas no Muro dos Reformadores foram criadas pelo tempo e pelas leis da natureza. É uma informação precisa e complexa demais que só pode ser fruto de uma mente. Então, quem fez as estátuas? Alguém foi lá e construiu. Né? No meio, a imagem do Grand Canyon, nós temos uma obra esculpida pelo vento e pelas leis da natureza. E no lado direito, nós temos um sorteio da loteria. Né? Então, no primeiro caso, qualquer pessoa diria que foi o resultado de uma mente inteligente. Né? Poderia dizer, o vento, o tempo, esculpiu aqui esses 4 homens, 4 reformadores na pedra. Não tem como. Né? O segundo foi conseguido por obra do acaso. E no terceiro, os resultados também seriam randômicos. Né? Então, ele diz assim, lembremos, a ideia de quando alguém diz assim, nada acontece por acaso, nada acontece coincidentemente, ele diz, nada acontece por acaso, todas as coisas acontecem pela vontade e pela determinação rigorosa de Deus. Mas para nós, tanto o primeiro e o segundo, como o terceiro, terão uma mente por trás. Né? Então, para nós, todos têm uma mente, a mente de Deus. Né? Então, por que consideramos o primeiro fruto de uma mente e o segundo e o terceiro frutos de um acaso? Porque não encontramos um padrão inteligível. No terceiro evento, se cada resultado da loteria também é definido por Deus. A resposta está na diferença entre as causas. Então, a explicação da relação da causa primeira com a causa segunda. Né? A primeira, Deus fez através de uma causa secundária livre. Então, veja, as estátuas, Deus fez isso, que Deus é a causa primária de tudo, mas Deus fez isso através de uma causa secundária livre. Ninguém foi obrigado a ir lá e esculpir aquele monumento. Né? O cara foi lá livremente e esculpiu. Então, Deus é a causa primária, porque Deus é soberano sobre tudo, mas teve uma causa secundária, e essa causa ela tem uma natureza. Ela é livre. Ela não é necessária e nem casual ou contingente. Ela é livre. Né? Ela é racional. No segundo, que é o Grand Canyon, Deus moveu uma causa secundária necessária, que é a lei da natureza. Ela é irracional, não é racional como no primeiro caso. Né? Então é uma lei da natureza. Deus moveu a causa secundária de forma a se comportar de acordo com a sua irracionalidade. E na terceira, que é uma causa contingente, que é o sorteio da caixa, que dará resultados aleatórios, e mesmo que tenha a mente de Deus coordenando,
ao analisar os resultados, jamais se achará uma mente ali, pois Deus faz com que se comporte exatamente assim, como se não houvesse uma mente. Então, para concluir aqui o raciocínio do autor, posto isso, podemos entender quando dizemos que Deus move o homem livremente, pois da mesma forma que ele move os jogos da loteria para se comportar como se não tivesse uma mente, e por isso são contingentes, Deus move o homem de forma que ele se comporte racionalmente e livremente, pois o homem é uma causa livre e racional. Tá? Então, eu espero que tenha ficado claro aí o que é a diferença de uma causa que é secundária necessária, uma causa secundária livre e uma causa secundária contingente. Por trás dos três tipos de causa secundária, justamente por ela ser secundária, existe uma causa primária, que é Deus, que move tudo, tá? Que move todas as coisas. Né? Então, nada pode se mover sozinho. Né? Sempre tem essa providência de Deus, esse governo de Deus por trás. Mas não fere a natureza. Veja que lá atrás, nós vimos uma parte da confissão de fé que diz que os decretos de Deus e a soberania de Deus, ela não fere a liberdade das suas criaturas. Veja, não é que nós temos uma liberdade autônoma, não é isso. Nós não cremos em uma liberdade autônoma. Nós não cremos em uma ideia de livre-arbítrio, que é uma liberdade total, a capacidade de fazer independentemente da nossa vontade ou de qualquer causa primária. Nós não temos essa liberdade. Não temos. Mas a confissão diz que Deus não violenta a vontade e a liberdade da sua criatura. Quando eu escolhi essa camisa aqui, então eu creio que por trás tem uma soberania de Deus, que governando tudo, aprove a ele que eu escolhesse essa e não outra. Mas veja que ele não violentou a minha vontade como um robô, como um boneco, né, para que eu não tivesse vontade. Eu escolhi porque eu tenho uma vontade, eu tinha uma preferência por essa. Né? Eu sempre coloco a ideia de duas frutas ou de dois alimentos, né, que se colocam na sua frente. Né? Então você coloca uma maçã e uma laranja. Né? E aí eu vou colocar aqui o exemplo de Luana. Eu vou colocar na frente de Luana maçã e uma laranja. Ela prefere a maçã. Ela tem esse gosto pela maçã. Então, veja, ela vai escolher livremente. Ela não é obrigada a escolher a maçã. Ela pode escolher a laranja. Mas existe uma vontade, né, uma ideia, uma coisa que impulsiona ela a escolher a maçã, que é a vontade dela. Então, ela é guiada por essa vontade. Então, Deus não violenta essa vontade, embora exista sempre uma providência de Deus guiando todas as coisas. Aí, eu vou encerrar aqui com esses dois casos bíblicos, né? Dois casos claros sobre a providência divina e a relação da causa primária com as causas secundárias. A primeira delas é Gênesis, é o caso de José do Egito. Né? Eu acredito que vocês conheçam. Né? José foi vendido pelos seus irmãos, os irmãos tinham inveja dele, pegaram ele, jogaram ele num poço, iam matar o irmão, né? Mas um dos irmãos interferiu, dizendo, vamos vendê-lo. E aí vendem José como escravo e ele vai parar no Egito. Sofre um bocado de coisa lá, fica preso, mas se torna governador do Egito. No final, os irmãos se encontram com José muitos anos depois. Não reconhecem José, José está ali diante dos irmãos, sabem que é a família dele, que é os irmãos, enfim. E aí, depois de alguns acontecimentos, ele se revela a esses irmãos. Se revela a eles. E aí, olha o que José diz. Depois dos irmãos terem traído ele, quiseram matar ele, quando enviaram ele como escravo, certamente esperavam que ele não sobrevivesse tanto tempo. E fizeram aquela maldade, aquela traição, aquele pecado contra o irmão deles. Mas Gênesis 47, 45, versos 7 e 8, José diz o seguinte para seus irmãos. Deus
me enviou adiante de vós. Veja, ele está falando isso para os irmãos, né? Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José diz isso por quê? Porque teve uma grande fome, né, que assolou toda a terra, e aí Jacó manda aos seus irmãos irem comprar, os seus filhos, melhor dizendo, os irmãos de José, irem comprar alimento lá no Egito. Por quê? Porque Deus deu um sonho a José de que haveria essa fome, e por causa desse sonho, José, como governador do Egito, conseguiu estocar alimento durante os anos de fartura, para que quando viesse a fome, eles não morressem de fome, que seria uma fome que ia assolar toda aquela região, todo mundo daquela época e daquela região ali. Então, as nações circunvizinhas foram comprar alimento, buscar alimento no Egito, inclusive a família de Jacó. Como a família de Jacó era a família da aliança, Deus tinha uma aliança e um projeto com essa família, então José entende que o plano de Deus era esse, que José fosse para o Egito, para ser usado por Deus, para preservar toda aquela família, para que eles não morressem de fome. E foi uma série de acontecimentos que levou, né, com que José se tornasse governador e então concedesse aquela bênção à família, inclusive trazendo Jacó e os seus filhos para o Egito, para ficar em uma terra ali e eles tivessem fartura ali, tivessem alimento ali, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, por isso que José diz, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, no verso 8, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Essa frase aqui eu acho sensacional, né? Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Mas se você lê a história de José, qual é a resposta à pergunta: quem foi que enviou José para o Egito? Quem é que o texto bíblico diz que enviou José para o Egito? Por que José foi parar no Egito? Porque os seus irmãos pecaram contra ele e venderam ele como escravo. Mas José diz: Deus foi adiante. Deus já tinha um projeto. Deus já tinha um plano. Por trás das ações dos homens, dos irmãos de José, tinha um plano de Deus. E isso passa pela causa secundária. Aqui é a causa secundária livre. Por que ela tem que ser livre? Porque se não fosse livre, uma causa que é livre, mas que Deus moveu como uma causa primária para que as coisas acontecessem da forma como aconteceram, mas Deus não exclui a natureza. A natureza da causa secundária aqui é livre. Ele não violenta essa causa livre. Ele não tem uma expressãozinha que é não Deus age de maneira passiva, né? Deus governa. Veja que essa é a definição da providência. Deus está governando, está dirigindo, está dispondo todas as coisas, mas Deus não está infligindo o mal, ele não está colocando o mal, ele não está movendo o mal, né? Ele não está sendo responsável pelo mal. Os irmãos de José são responsáveis pelo mal. Eles fizeram aquilo porque eles eram maus. Eles quiseram fazer aquilo, mas por trás disso tem uma soberania de Deus. Por isso, embora Deus decrete tudo, governe tudo, Deus não é autor do mal. Deus não é responsabilizado, não pode ser responsabilizado pelo pecado. Porque ele ordena que as coisas sucedam. Veja aí, a Confissão de Fé, capítulo 5, no parágrafo 2. As coisas sucedem, Deus ordena que as coisas sucedam conforme a natureza das coisas, das causas secundárias. Deus sempre age usando meios, né? Deus salva. Qual o meio? Pregação. Quem é que prega? Eu e você.
Inclusive, podemos ser negligentes nessa pregação. Está entendendo? Tá claro isso. Veja no texto bíblico, né? O autor bíblico dizendo isso. Não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Por trás da ação maldosa, maligna e pecaminosa de vocês, Deus estava agindo. Mas os homens continuam responsáveis pelos atos pecaminosos. Aí eu botei o capítulo 50, verso 20, né? Porque ele diz de novo, né? Ele diz algo interessante aqui. O mesmo José, no verso 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Veja, irmãos, essa é isso que nós queremos a respeito de Deus. Deus é bom. Deus governa sobre atos maus dos homens. Mas ele é bom. Então, Deus está transformando o mal em bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus está cooperando, né? As coisas estão cooperando segundo a graça de Deus para o nosso bem. Porque Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom, é justo, é reto e é santo. Então podemos glorificar Deus bom, o nosso Deus bom, embora coisas más aconteçam conosco, coisas ruins aconteçam conosco. Nós podemos glorificar porque há um propósito bondoso de Deus, perdão, por trás de tudo isso. E o segundo caso, aqui, né, eu disse que eram 2 casos, para a gente encerrar, a crucificação de Jesus. Né? Atos 2, nós temos aí Pedro falando sobre a crucificação de Cristo, e Pedro fala algo interessante sobre a crucificação em Atos 2, 22. Atos 2, 22, perdão. Bati aí no microfone. Atos 2, 22. Ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, adiante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue, olha, então Cristo foi entregue para morrer pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Veja que a expressão aqui fala de decreto, né, em relação à presciência e o decreto. Pelo determinado decreto, Deus ordena, Deus decreta o desígnio, né, a ordenação, decreto. E, segundo a sua presciência, vós o mataram, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Olha como é interessante. Quem crucificou Cristo? Foram homens maus. Homens responsáveis por aquele julgamento que foi injusto, por uma pena injusta, por uma morte de injusto, de alguém que não era culpado. Então, os homens foram responsáveis. Pilatos foi responsável quando, podendo livrar Cristo, porque ele era o governador, ele tinha o poder, e o texto bíblico deixa claro que Pilatos via que Jesus era inocente. Mas ele foi passivo, né, e não libertou, entregou nas mãos dos homens para que eles decidissem. Né? E aqueles homens, crucificaram o Senhor. Então, eles foram responsáveis. Né? E aí tem tantos textos que falam sobre Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eles são das trevas, eles têm um coração nas trevas. Eles não creram em Cristo e mataram a Cristo. Mas por trás disso, irmãos, tem o desígnio de Deus, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, o decreto de Deus, a vontade de Deus, segundo o seu determinado desígnio, como Pedro diz aí, o seu decreto, sua ordenação na eternidade. Cristo veio e foi à cruz. Por que Judas traiu o Senhor? Porque Judas era mau.
porque Judas só pensava em dinheiro, porque Judas era um filho da perdição. Ele não amou a Cristo, ele não foi um discípulo genuíno, um apóstolo genuíno do Senhor. Mas por trás de toda a ação maligna dos homens, Deus estava governando com a sua santa e bendita providência. Então nós falamos sobre a providência de Deus, sobre a criação e a providência, a soberania, perdão, de Deus sobre a criação e a soberania de Deus sobre todas as esferas da vida, a que nós chamamos de providência. E aí, para terminar ainda sobre providência, né, eu só vou ler isso aqui, porque é a relação da providência com o pecado. Como eu falei, de Judas, de José, veja o que a nossa confissão diz. A onipotência, a soberania, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus, de tal maneira se manifestam na sua providência, que né, essa providência de Deus se estende até a primeira queda, a queda de Adão, e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Veja, essa onipotência de Deus, essa soberania de Deus, essa sabedoria de Deus, elas se manifestam na sua providência, se estendendo inclusive às ações humanas, às ações pecaminosas dos homens. A primeira queda, a queda dos anjos e a queda dos homens, o pecado dos homens. E isto não por uma mera permissão. O decreto quanto à queda é um decreto permissivo. Deus decreta não impedir a autodeterminação pecaminosa do homem, de modo que ele não é responsável e culpado pelo pecado. Mas isso não é uma mera permissão, uma permissão passiva, em que Deus está simplesmente sentado olhando. Deus está governando, lembra? Inclusive, olha a palavra de José como é interessante. Deus transformou o mal em bem. Então Deus, inclusive, está limitando os efeitos e os resultados do pecado, das ações malignas dos homens. Quando ele permite o pecado, ele está regulando os efeitos do mal para um propósito que é bom, que muitas vezes nós não, no momento, ou temos uma limitação de perceber todo o decreto de Deus, todo o plano de Deus, mas Deus tem. Então, isso não é por uma mera permissão, mas é por uma permissão. Veja que eu deixei em negrito para que os irmãos percebessem que nossa confissão de fé diz que o decreto, né, a ação de Deus sobre as ações humanas é uma ação que é permissiva, mas não uma ideia de permissão passiva. Tá? Uma permissão tal que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente limita, regula e governa, né, os pecados e os efeitos dele, em uma múltipla dispensação. Mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tal somente da criatura e não de Deus. A pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus. Veja, quando chove, lembra da causa secundária necessária? Quando chove, há um governo de Deus que manda a chuva, nós cremos. Mas não há aquele processo lá que a gente aprende na escola, né? Que o vapor e tal, o ar quente, não sei o que e tal, e a chuva e os processos naturais e tal. Então tem uma natureza, tem uma causa necessária e natural. Deus está agindo por trás disso, não agindo diretamente, né, milagrosamente, porque quando Deus age direto, sem usar causas secundárias, aí é um milagre. Por exemplo, quando alguém é curado no texto bíblico, não foi curado por remédio, por médico, por nada, foi curado pela mão de Deus. Então é um milagre. É quando Deus age sem o meio. Tá? Quando Deus cura pelo remédio, Deus também está curando, mas usando um meio. Está usando uma causa secundária, um meio. Né? Então, como tem a natureza do processo da chuva, que parte do processo da natureza, mas que há uma causa primária, um governo de Deus, quanto ao pecado também. A pecaminosidade, a maldade, procede da criatura, não procede de Deus.
porque Deus é santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprovar o pecado. Tá? Então, muitos acusam a teologia reformada, calvinista, de afirmar que Deus é o autor do pecado. Mas, categoricamente, toda a nossa confessionalidade afirma que Deus não é autor do pecado, que a transgressão e a pecaminosidade vêm do homem, né, que faz a partir e conforme a sua vontade pecaminosa, a sua natureza caída. Ok? Vamos parar por aqui, né? Já são 9h15. A proposta é a gente fazer 1 hora, como a gente começou um pouquinho atrasado, a gente está terminando aqui. Aí a gente encerra a parte da providência da soberania de Deus na salvação, e aí já parte para o próximo capítulo. Os irmãos têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta que os irmãos queiram colocar? Esse é o momento para perguntas e para acréscimos, caso os irmãos queiram assim fazer. Se não tiverem, sinalizem aí que entenderem. Porque eu sempre brinco que quando não há manifestação, quando a gente termina algum estudo, alguma palavra, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. E eu espero que os irmãos tenham entendido. Irmão Ivaldo, quer falar? O microfone está aberto aí, mas não estou ouvindo. Pronto, pastor. A gente conseguiu compreender aqui, graças a Deus. Amém. Luana, levantou a mão aí. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Tudo bem compreendido, agradecer. Bem explicativo. Acho que a providência é a questão que eu mais acho bonita, que eu mais, assim, me alegra de estudar, mas, ao mesmo tempo, é uma das mais difíceis, eu acho, assim, sabe, de ter um diálogo, assim, principalmente quando há pessoas que têm uma fé diferente, sabe? A questão de doutrinária, geralmente a providência é a que tem mais embates, mas foi muito bem explicado e eu agradeço, Amém. viu? Espero poder Amém. participar mais. Amém. Deus abençoe. Realmente, tem umas questões complexas, inclusive, além o livro que eu indiquei, né, o Calvinismo Explicado, do Francisco Tourinho, ele traz, porque ele fala, é um livraço, é um livro grande, e é só o volume 1, porque ele fala só de decreto e providência. Então, para a Luana que gosta aí desse tema, é um livro maravilhoso, né? Para entender providência. E ele explica esses termos, alguns termos que são usados nos nossos símbolos de fé, que são termos altamente filosóficos, né? Essa ideia de causa primária, causa secundária, né? Essa relação entre essas coisas, elas podem ser achadas em filósofos anteriores ao período da Reforma e do próprio uso da teologia, né? Então, se não me engano, é um filósofo grego, né? Não sei se é Aristóteles, que falou sobre essas causas, essa ideia de causa primária e causa secundária. E a teologia, então, tomou essa ideia para explicar essa relação da providência de Deus, né? Então, realmente tem algumas questões complexas, mas meditando nesses textos bíblicos, nesses casos, enfim, nessas questões, a gente vai compreendendo, né? Vai se aprofundando e vai compreender. Bom, mais alguém? Acredito que não, né? A irmã também, Leonice, falou no grupo aí, foi uma bênção. Então, agradeço, viu? Agradeço também, assim como o Ana agradeceu, agradeço a presença de vocês e vamos estar sempre aqui, segundo a providência de Deus, a graça de Deus, nas terças-feiras às 8 horas,
Quando, na semana que a gente não puder fazer, eu aviso com antecedência, mas se Deus quiser, nós faremos todas as terças, tá bom? E aí os irmãos podem divulgar, podem compartilhar para outras pessoas que os irmãos acharem interessante para participar aqui, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse tempo em que o Senhor nos concedeu aqui estudando a Tua Palavra, estudando, ó Pai, sobre a Tua providência, sobre a soberania do Senhor na criação, a relação da ação do Senhor, da vontade do Senhor, dos decretos do Senhor, com as nossas ações, com os acontecimentos à nossa volta. Nós te louvamos, ó Deus, louvamos porque o Senhor tem nos abençoado, tem possibilitado, ó Deus, que possamos estar juntos, ó Deus, cada um aqui como membro do corpo do Senhor, com as suas igrejas locais, ó Deus, aprendendo do Senhor, com a igreja do Senhor, com os discípulos do Senhor, e tendo também esses momentos, ó Pai, em que nós crescemos na palavra do Senhor, na graça do Senhor. Te louvamos. O Senhor Deus nos conduza, para que possamos cada vez mais te conhecer, te servir melhor. Para a honra e glória do Senhor em Cristo, é que nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa noite a todos. Eu só interromper aqui a nossa gravação. Deus abençoe.